independentemente das linhas editoriais, independentemente dos regimes políticos? Pois é, a nível da região, a África do Sul é um dos países mais desenvolvidos em termos de, em matérias de comunicação social e liberdades de expressão. Neste momento, a África do Sul tem 39 jornais, mas não é pelos números, como já dissemos antes, mas não é pelos números que se determina Da liberdade. Exatamente, mas na própria garantia do próprio Estado, a própria garantia do Estado para o exercício desta atividade. A própria Declaração dos Direitos Humanos Universal garante o direito à informação e ser informada. No caso da África do Sul, há um aparelho que é muito importante nas democracias, que é o poder judicial. O presidente Mandela, quando foi preso, quando escreveu as suas memórias, e ele já dizia que ele foi condenado à prisão perpétua e já dizia que a única coisa que ele confiava eram os tribunais sul-africanos, independentemente daquilo que tivesse acontecido. O que é que isso quer dizer? Em tempos atrás, nos últimos anos tem estado a haver ataques de facto, a alguns jornais ou jornalistas, mas é mais ataques de ódio. Ocorreu isso com o Júlio Malema, o presidente dos combatentes pela liberdade econômica, andou a fazer pronunciamentos de intolerância contra os jornalistas. Ele recebeu uma advertência do tribunal para que não voltasse a fazer isso. Tem havido intolerância por parte do secretário adjunto do ANC também, quando os jornais comentam assuntos de matéria econômica, sobre corrupção, quando publicam matérias que o ANC sente-se chocado, eles de facto usam alguns discursos de intolerância, e numa escala de 1 a 5, a África do Sul está praticamente em segundo lugar, ao lado da Nova Zelândia, ao lado da Inglaterra e etc. Poderia estar em primeiro lugar, que é a classificação bom, mas só não está por causa desses dois fatores. Os ataques que o partido do Júlio Malema por vezes faz, e por vezes os ataques que o próprio ANC faz com os jornalistas, sobretudo quando também tocam na questão da expropriação de terras, o ANC torna-se intolerante em relação a este tipo de debate. Mas, de contrário, a África do Sul, numa escala de 1 a 5, continua a está na segunda posição, que é a classificação satisfatória. Como dizia, continua a ser, fora disso, é um dos países que a liberdade de expressão e os jornais funcionam. Há muitas rádios comunitárias e, como se sabe, o desenvolvimento e o crescimento de uma democracia depende também muito das rádios comunitárias. Elas ajudam a desenvolver o debate. Há muitos jornais sul-africanos, mesmo aqueles aquela classe mais baixa, lê muitos jornais. Se a pessoa for à rua, encontra eles a lerem jornal. É uma cultura que eles têm. Por que vê essa cultura? Por que adotar essa cultura? Porque o nível de desemprego é enorme, então as pessoas recorrem muito aos jornais para ver se há uma oportunidade ou um anúncio de emprego, então acabam por comprar sempre jornais para estarem atualizados. A África do Sul também tem um jornalismo que é jornalismo de investigação. Há uma cultura nesse sentido que é muito enorme. Temos aqui o jornal Mail and Guardian, que é praticamente um dos mais vendidos aqui na região. Eu penso que nesta matéria, quanto às liberdades de expressão... Exato. O que eu perguntava, José Gama, é qual é o sistema que garante que essas liberdades elas sejam usufruídas sem conflitos que terminem em incêndios, em detenções,
em prisões, em mortes. Ou seja, o que tem a África do Sul que nós não temos, para ficar mais claro? É como disse Santi, a África do Sul tem um aparelho de justiça que é muito credível. Não é independente ao poder político. Isso faz que as pessoas confiam no aparelho de justiça, e isso dá confiança às pessoas. A África do Sul tem uma das melhores constituições do mundo e o seu aparelho de justiça permite dar segurança às pessoas. Por exemplo, eu acho que no caso de Moçambique houve este ataque ao canal de Moçambique, porque as pessoas se calhar têm aquele sentimento de impunidade, sabem que não vai acontecer nada, que a polícia vai investigar, mas aquilo depois fica em banho-maria, né? Que não vai haver uma investigação rigorosa ao ponto de apanharem as pessoas, e aquilo fica assim. No caso da África do Sul, os órgãos da Procuradoria vai aquilo ao fundo, leva o caso ao tribunal, seja lá o tempo que for necessário para haver desfechos sobre isso, mas há sempre... apanham sempre as pessoas que fazem isso. Por isso mesmo, eu acho que no caso de Moçambique tem de haver uma justiça muito forte, os tribunais têm que ser eficazes, rápidos na forma de trabalho e, sobretudo, independentes. Tem que haver formas dos tribunais serem independentes, não estarem colados ao poder político. E isto é a garantia, é a fonte de garantia, por exemplo, que há aqui na África do Sul. Como dei o exemplo atrás, o partido de Malema implicou-se com jornalistas, receberam uma advertência do tribunal, e aquilo parou. Não há... praticamente na cultura sul-africana, desde que houve a abertura democrática, não há registros de jornalistas que tenham sido raptados ou que se tenha recorrido a métodos violentos para silenciá-lo, né? Houve em 77 um jornalista que teve que se exilar, teve que fugir para a Holanda, porque depois por ter publicado relatórios sobre os maus tratos ou a morte do Steve Biko. Este é mas ele foi por questões de segurança, sentia-se inseguro aqui, não porque ameaçaram. Mas, como dizia antes, desde a abertura do multipartidarismo, não tem-se registrado casos de intolerância contra os jornalistas, assim, de uma forma que podemos dizer que possa representar ameaça às liberdades de expressão ou o exercício da profissão. Há uma abertura também em relação às fontes muito enorme. Os ministérios fazem briefings semanais, regulares, com jornalistas, mesmo até passam informações em off the record, e há essa ligação, há esta abertura, né? Os próprios dirigentes têm a noção que devem potenciar os jornalistas com informação para esses, por sua vez, canalizarem para o beneficiário final, que é a população. Por isso, creio que a África do Sul, nesse aspecto, a África do Sul, Namíbia... Tem um sistema que garante que as liberdades funcionem. Tem um sistema recomendável. Exato. Eu falava do blackout que chegou a haver na África do Sul, que foi uma forma de protesto, digamos assim, dos mídias. Um dos grandes fatores, como colocava Ricardo Machava, é a união e a atuação em bloco dos mídias em defesa do seu interesse. Portanto, o associativismo e uma liderança ao nível desse associativismo, isso garante que numa voz única, numa visão única também, se passe a mensagem de que não se pode tolerar determinados atos que se fazem à comunicação social. José Gama, lembra-se desse blackout na África do Sul? Exatamente. Na África do Sul, a mídia também é muito unida. Há uma espécie que podemos dizer de
podemos dizer, uma espécie de consórcio virtual existente, e a evidência que há é que os jornais, basta ver a agenda setting que têm, as manchetes que trazem, muitas das vezes é toda ela em sintonia. É toda ela em sintonia. Isso mostra que a mídia sul-africana é muito unida em relação a isso. Por isso é que o governo ou outras entidades que têm algum poder respeitam ao máximo e não procuram hostilizar. Por isso acho que é uma coisa também que poderia se desenvolver mais em Moçambique e em outros países da região, que é haver esse tipo de união entre os jornalistas, as redações, né? Porque no fundo o objetivo é mesmo este, né? Que é de servir o povo, servir o telespectador e fazer cumprir aquilo que as nossas constituições, né, Estabelecem. emitem ou mandam, estabelecem, que é o direito à informação. Muito obrigado.